Amém. Pegue a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4. Nós iremos continuar neste espírito de oração e profundidade dos mistérios de Deus. Eu quero me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu sou o irmão Trovão, sou fundador de uma pequena obra chamada Fraternidade Combatentes na Fé. Nós residimos na Bahia, na cidade de Candeias, 60 quilômetros de Salvador. Já tem 11 anos que eu estou nessa cidade, fazendo um trabalho de missão. Estamos indo agora, pelo mover de Deus, agora para o Pernambuco, abrir outra casa de missão, na Diocese de Palmares. E hoje nós vamos falar nessa noite sobre a oração, o combate espiritual. O combate espiritual e a vida de oração. Eu quero começar fazendo uma oração. Persíneo crucis de inimites noster, libera-nos Deus noster, em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancto. Amém. Pater noster, quis in celi sanctificetur nomen tuum, advene regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et mit nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ni nos inducas in tentationis, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte noster. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós, 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4. E diz assim: não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir poderosamente a palavra do Senhor. Aplauda com força. Amados filhos da igreja, quando nós falamos do combate espiritual, e especificando aqui a vida de oração, São Paulo vem trazer para nós essa realidade no mundo espiritual, e ele vai falar que as nossas armas, elas são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. São Paulo, apesar de ser um cristão, a visão de São Paulo é a visão de um militar, é a visão de um guerreiro, é a visão de um soldado. São Paulo compreende que ele está em uma batalha feroz, em uma batalha profunda, aquilo que está no livro da arte da guerra. A guerra é uma questão de vida ou morte, e era isso mesmo que São Paulo via, a questão da batalha espiritual, de se colocar, como diz o livro do profeta Ezequiel,
No capítulo 22, no versículo 30, eu tenho procurado entre os homens aquele que se coloca sobre a brecha, que reconstrói as muralhas. O homem espiritual é aquele que se coloca entre o céu e o inferno. É aquele que se coloca na brecha. É aquele que faz muralha. É aquele que é torre. É aquele que se levanta como a sentinela. E aí diz o Salmo 126, no versículo 1 seguintes, onde vai falar: se o Senhor não vigia, em vão vigia a sentinela. A vigilância depende do Senhor, a vigilância depende da graça divina, aonde Deus vem em nosso auxílio. Aí, como a irmã muito bem colocou para nós, primeiro passo: somos fracos, inteiramente dependente de Deus. Se Deus sair da tua vida, aí você vai cumprir uma frase de Santo Agostinho: ou você se assemelha a Deus, ou você se assemelha ao demônio. Ou você é a imagem e semelhança de Deus, ou você é a imagem do inimigo. E se Deus sair de nós, só fica a nossa miséria, só fica o nosso pecado, só fica a nossa fragilidade. E a primeira coisa é tomar consciência, é conhecer a si mesmo, é olhar para um espelho. E aí é bonito quando São Basílio fala das Sagradas Escrituras, onde ele vai dizer que as Sagradas Escrituras é como um espelho, aonde eu me debruço, aonde eu realmente me inclino, e no espelho da palavra de Deus eu vejo o mistério profundo, aonde eu preciso ser formado, aonde eu preciso ser adestrado para compreender o nível espiritual que eu me encontro, como um soldado, como um guerreiro em ordem de batalha. E quando nós falamos, quando São Paulo ele vê essa questão da guerra espiritual, do combate pela oração, quando ele vai falar em Efésios capítulo 6, começando do versículo 10 até o 20, depois dele enumerar a armadura, depois dele enumerar a couraça da justiça, depois dele enumerar as sandálias da missão, as cinturas cingidas com a verdade, o escudo da fé, o capacete, o elmo da salvação, a espada do Espírito. Então ele vem com a cereja do bolo, ele vem com aquilo que é vital. Ele vem dizendo, Efésios capítulo 6, versículo 18: orai em toda circunstância pelo Espírito. Orai em todo momento, aquilo que os monges falavam. Orai em toda circunstância, pensa em Deus, memória Dei. Fazer a memória de Deus na tua mente. Assim eram os monges do deserto, assim eram os padres do deserto, trazendo Deus a todo momento para a sua consciência, para que a consciência possa reluzir em Deus, para levantar com os joelhos robustecidos, fortalecidos pela fé, para enfrentar ali as batalhas espirituais e alcançar os feitos do nome do Senhor, porque através da vida de oração, fortalezas caem por terra. E aí eu lembro daquela frase de São Pedro Julião Emar, que diz assim: um homem de oração vale mais do que um exército do mundo inteiro. Lá no Japão, em missão, quando ele comprou ali
uma casa, comprou um terreno no meio de um barranco, de uma montanha. A bomba atômica estourou. Mas a casa onde estava São Maximiliano, com os frades em oração, a bomba atômica não pôde destruir. Porque a montanha foi como uma proteção, mas muito mais do que aquela montanha, foi a vida de oração consumida daqueles homens na intercessão, se colocando diante da brecha, ou senão como uns padres que estavam ali no meio do olho do furacão, também dentro do quadro da bomba atômica, só que havia uma oração perpétua do Santo Rosário, e a bomba atômica destruiu tudo, mas aonde estavam aqueles homens rezando o Santo Rosário, em uma oração perpétua, sem parar? A bomba atômica não pôde destruir, porque existem homens que são mais quentes do que a bomba atômica. Existem homens e mulheres que são mais impactantes do que a bomba atômica, porque quando ele se coloca em ordem de batalha, a coisa faz estremecer. São pessoas que fazem acontecer o sobrenatural. São pessoas que fazem a glória, a pregação do Evandro, né? Que virá no futuro, já vou antecipando, que virá a glória. Falei que eu ia fazer uma cola, eu pego um pouco da consciência, um pouco do Evandro, e aí eu vou. O resto não veio, senão eu ia pegando também. Então, a glória de Deus, são homens que atraem a glória de Deus, são pessoas que atingem uma atmosfera espiritual. Se colocar na brecha é isso. Deus capacita pessoas para fazer o sobrenatural. Quando nós olhamos para Moisés, que pega o povo de Israel, tira do Egito, vai ao caminho, e de repente ele se encontra diante, na sua frente, o Mar Vermelho, atrás vem o exército, a milícia toda do faraó. Moisés se encontra em uma situação impossível de ser removida na sua vida, mas de repente Moisés, ele se encontra em uma vida profunda de oração, ele se coloca na brecha para a libertação daquele povo, e de repente quando Moisés, ele começa a entrar em oração, já eu fico imaginando naquele mundo espiritual, São Miguel Arcanjo à frente de Moisés, Moisés desembanhou o cajado, São Miguel Arcanjo desembanhou a espada, e de repente, quando Moisés baixa o cajado, São Miguel Arcanjo baixa a espada, os dois de um momento só, como que o espiritual e o natural, como que o anjo e o humano, como que Deus e o divino e a humanidade, em um momento só. Então bate o cajado, junto com a espada de São Miguel, o mar se abre, e o pessoal passa, o povo de Deus passa a pé enxuto. Isso é se colocar diante da brecha. Isso é você lutar pelas almas. Isso é você lutar por aquelas pessoas que Deus tem confiado, porque você veio para cá, você está aqui, mas houve pessoas que lutou pela sua alma, houve pessoas que se colocaram pela brecha, houve pessoas que se colocaram na presença do Senhor, reivindicaram a tua vida, apresentaram você na presença do Senhor, e falou: Senhor, esta alma é tua, entrou em combate espiritual, e eu não tenho dúvida que Deus vai fazer a obra na tua vida. Se Ele já tem feito, Ele ainda vai fazer ainda mais, porque Deus tem promessa de levantar almas intercessoras poderosas na presença do Senhor. E se você crê, dá um glória e aplaude para valer.
O homem de Deus, ele não se conforma com a realidade que ele se encontra. Ele tem sempre um coração inquieto, como diz Santo Agostinho. Nos criastes para ti, Senhor, e o meu coração está inquieto, enquanto não encontra repouso em ti. O coração do homem de Deus é um coração que pulsa, ele tem um coração inquieto, ele tem um coração que ele clama pelas almas, ele escuta como São Francisco Xavier, que escutava as almas gritando: salva-me, 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 salva-me. E ele escutava como que um mundo espiritual, ou como São Paulo, que vinha em visões, o macedônio dizendo: passa para cá e nos salva. O homem espiritual, ele tem sede de almas, ele tem sede de atingir um patamar espiritual, de atingir uma atmosfera espiritual, de atrair a glória de Deus para a terra, de abalar profundamente essa atmosfera espiritual e fazer com que o milagre de Deus aconteça. Batalha espiritual é dar um passo em direção ao inimigo. Batalha espiritual, falar de salvação das almas. Eu lembro de Davi, que ia na boca da goela do leão, e ele buscava a ovelha que estava na goela do inimigo. Irmão, quando nós falamos de batalha espiritual, nós estamos falando de ir na boca do inimigo, na boca do inferno, arrancar as ovelhas que Deus nos deu da boca do leão. É isso quando nós falamos de batalha espiritual. Um retiro como esse, acontece coisas espirituais que você não tem ideia. Eu lembro de um retiro que nós fomos fazer na fraternidade, que quando foi com 15 dias antes do retiro, veio um carro e bateu no carro da missão. O nosso carro capotou. A irmã foi arremessada no vidro, deu traumatismo craniano e ela tomou aproximadamente uns 20 pontos na cabeça. Na semana do evento, a coordenadora do encontro, o carro dela, o rapaz pegou, apontou a arma e assaltou e levou o carro da mulher. Quando foi no encontro fazendo retiro, num domingo deu um redemoinho, e na nossa casa arrancou 10 telhas no redemoinho. Tinha várias casas, mas a casa direcionada foi a nossa, porque é para mostrar o mundo espiritual, para mostrar a realidade espiritual, que quando nós estamos falando de almas, nós estamos lutando contra principados e potestades, nós estamos lutando com forças espirituais espalhadas pelos ares, e é necessário ter uma vida profunda em oração, uma entrega profunda para buscar as ovelhas da casa de Deus e alcançar territórios espirituais. O Salmo diz no capítulo 2, no versículo 8: pede-me e te darei as nações. Alcançar, pisar território com as plantas dos vossos pés e conquistar terras para Deus, conquistar nações para Deus, se colocar na brecha. Isso eu lembro de São Patrício, quando ele foi chamado apóstolo da Irlanda, quando a Irlanda era um país consagrado à bruxaria até o talo, até ali todos
os territórios consagrados ao inimigo. E quando São Patrício ia pisando no solo da Irlanda, ia saindo serpentes como os dos seus pés, como que em cada lugar que ele pisava, ele estava consagrando para Deus, ele estava quebrando uma maldição. E ali a Irlanda foi ali alcançada pelo evangelho, pela evangelização de São Patrício. Quando eu lembro de pés, eu lembro de missão, eu lembro do Salmo, eu lembro do profeta Isaías, no capítulo 52, versículo 7, bem-aventurados os pés do mensageiro que anuncia a boa nova, proclamando a libertação. Eu lembro ali da palavra do Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, no versículo 8, quem é esse que vem saltando sobre os montes? É os pés dos mensageiros, é os pés daqueles que se levantam, é os pés daqueles que se levantam pelo clamor, pela oração. Ah, meu irmão, eu lembro da palavra do Senhor de Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 44, versículo 24, que diz assim: todo lugares que pisares com as plantas dos vossos pés vos pertencerá. A autoridade do pé do mensageiro, a autoridade do missionário, a autoridade do consagrado, a autoridade do batizado, de profeta, de sacerdote e de rei, a autoridade que foi confiada a você. Eu lembro quando eu clamava para chegar no Rio de Janeiro, porque eu tinha ido a muitos lugares no Brasil e eu não tinha pisado no Rio de Janeiro. E em cima desse salmo eu falava para Deus: Senhor, eu quero o Rio de Janeiro, eu quero alcançar o Rio de Janeiro. E muitos anos havia como que uma atmosfera espiritual que aqui eu não conseguia pisar, mas eu não queria pisar por influência de outros missionários, mas eu queria pisar por Deus, porque eu estava orando no meu secreto, como diz ali Mateus capítulo 6, no versículo 6, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto a Deus. Fecha a porta, fecha a brecha, ora no secreto do teu coração, e Deus Pai vos ouvirá. E quando Deus deu a graça de quebrar toda a muralha, eu lembro quando eu tinha um desejo de ir para a Amazônia, para conquistar a Amazônia para Deus nas missões, e eu orava para Deus, e Deus me deu a Amazônia. Eu lembro quando eu orava pedindo para ir para fora do país, quando Deus abriu a porta e eu fui para fora do país. Há um tesouro ainda que tem no meu coração, que é ir para a África. Eu tenho vontade da África, eu tenho vontade de ir para outros continentes, para outros lugares, para as missões, para conquistar almas, para entrar em outros territórios, lutar pelas almas, ir ao encontro das almas, ir ao encontro daquelas pessoas que estão necessitadas de você entrar em combate espiritual. Eu estava pregando semana passada em Jacareí, São Paulo, quando um jovem veio e começou comigo, e ele dava um testemunho para mim, de uma pessoa que se coloca em oração, em batalha espiritual, quando de repente ele falou, que Deus falou: saia da sua casa. Ele saiu da sua casa, ele foi para um determinado lugar, como que fosse um parque. Lá ele ficou sentado em oração, e ele se questionava: Senhor, o que queres de mim? E de repente, quando ele estava ali perguntando para Deus, de repente aconteceu um acidente, uma fatalidade. Um carro bateu em uma moto, o rapaz voou pelos ares e caiu no chão. De repente a polícia chegou, foi até aquela pessoa que tinha recebido aquele acidente. Aquele rapaz ficava perguntando: Deus, o Senhor me trouxe para cá para isso?
para ver esse acidente, o que o senhor quer? E ele ficava se indagando. O policial viu, aquele homem já estava morto. E de repente aquele jovem foi ao encontro. E de repente ele pediu para o policial para chegar até o rapaz, para orar por aquele rapaz. O policial, ele falou, ele já está morto, mas ele falou, eu posso ir. O policial como permitiu. Então ele chegou naquele lugar e ele começou ali a orar, e naquele momento Deus falava, chama ele. E de repente ele chamou o rapaz. Quando chamou ele chamou de uma voz, com uma voz fraca. E aí Deus falou no coração dele, não é assim, chame com autoridade, com força. O olho do rapaz estava ali aberto, ele estava morto, com o olho aberto. De repente, quando ele chamou o rapaz com força, então o rapaz voltou, piscou os olhos, pegou no braço dele, na mão dele, e falou, obrigado porque você salvou a minha vida. Eu estou falando para você que o intercessor é aquele que se coloca entre o céu e o inferno. Ele se colocou diante da brecha. Aquela pessoa estava alcoolizada, tinha morrido num acidente e não sabíamos para onde aquela alma ia, mas aquele rapaz foi buscado da goela, na boca do leão. Eu quero falar para você, Deus está te levantando nessa noite para isso. Se você crer, pode aplaudir para valer esse Deus. É para isso que Deus está levantando cada um de nós nessa noite, para sermos apaixonados pelo Senhor, para sermos soldados, guerreiros, que se coloca em ordem de batalha. E eu tenho certeza que nesse retiro Deus está levantando novos soldados, que está colocando sobre a tua cabeça o elmo, está colocando sobre o teu braço o escudo, está colocando sobre o seu peito a couraça, está colocando sobre você uma armadura para você vencer todas as batalhas espirituais. E é isso que nós queremos fazer agora, entrar em profunda oração para conquistar almas para Deus. Talvez a sua, talvez a minha. Talvez conquistar almas aqui no Rio de Janeiro, conquistar territórios para Deus. Deus tem avançado muito, a Igreja Católica tem avançado muito, a igreja tem despertado novos missionários, pregadores, sacerdotes, consagrados, novas comunidades, mas ainda é pouco, precisa de mais. Temos ido aonde pessoas não têm ido, mas é preciso se levantar, e talvez hoje Deus vai levantar você. E aqueles que querem na autoridade do Espírito, eu quero te convidar a você ficar de pé. Eu quero te convidar a você se colocar agora na autoridade do Espírito, na autoridade do nome do Senhor Deus dos exércitos, de você colocar agora diante da brecha. Deus tem procurado homens e mulheres que se coloquem na brecha. A nossa oração é poderosa em Deus, capaz de arrasar fortificações.